Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai, Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo, 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 Haribo. Haribo, 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 todas as glórias, os devotos reunidos. Mais um dia, né, que Deus nos dá essa oportunidade para falarmos sobre os assuntos, né, relevantes da vida, de modo que estar aqui falando nesse exato momento sobre Deus, sobre o conhecimento, estar emanando aqui, né, essa energia de gratidão por ser um veículo da potência espiritual de Deus, agrada muito ao espírito que está situado nesse serviço devocional, porque a partir do momento que você está falando, né, sobre Krishna, sobre Deus, sobre os assuntos relevantes da existência, a presença de Deus no coração da pessoa que transmite esse conhecimento se faz presente nesse sentimento de bem-aventurança. Você vai observar que quando você se tornar um pregador da consciência divina, levando a palavra, a mensagem de Deus para as pessoas, você vai sentir essa integração da energia no seu coração. Por isso é muito importante o serviço devocional, né, o Sri Krishna Sankirtana, onde você está sempre, né, exponenciando a realidade divina nesse mundo material que nada mais é do que uma grande ilusão, onde as pessoas estão com suas mentes completamente distraídas e elas estão simplesmente vivendo nessa conexão falsa com as suas personalidades materiais e com os entretenimentos desse mundo que sempre nos afastam, né, a nossa consciência dos pés de lótus de Deus. E é exatamente dessa forma humana que adquirimos essa inteligência, essa capacidade, esse poder, né, de fixar a nossa mente em Deus, para que assim obtenhamos o sucesso final dessa inteligente forma de Deus, que Krishna, né, nos dá com tanto carinho, para nos libertarmos completamente dessa maia, dessa aparência,
e também ele amorosamente se situa em nosso coração aqui e agora, em toda a nossa trajetória, nessa escola, experiência material, para que possamos, né, definitivamente sair, né, desses laços dos modos da natureza material e finalmente, dentro dessa reconciliação consciencial, possamos voltar para o mundo divino. Hoje, então, nós vamos ler mais um verso aqui do Bhagavad Gita, do capítulo 15, né? Intitulado A Yoga da Pessoa Suprema. Como a yoga, né? Yoga, união. Como você se une com essa pessoa suprema. E para isso você tem que ter esse conhecimento básico que eu estou falando aqui, de modo que, se você for observar, por exemplo, esse verso que vamos citar hoje, você tem que ter esse conhecimento. O conhecimento liberta, né? Por isso que falo, o conhecimento é poder. A partir do momento que você obtém a potência de se conduzir nessa escola material, atualmente planeta Terra, né? Nesse sistema solar, nesse universo do Senhor Brahma de 4 cabeças, quando você obtém essa sabedoria que é falada diretamente por Deus, é a misericórdia de Deus sendo transmitida através das palavras do Bhagavad Gita, e você acolhe essas palavras com plena confiança, com plena fé, e se rende aos pés de lótus, né, do Senhor Krishna, conforme ele nos pede, então você recebe esse benefício supremo de se libertar dessa energia material e de também ser um portador dessa mensagem para as pessoas, né, que se associam com você. De modo que isso é a coisa mais maravilhosa nesse planeta Terra, é quando você se torna um servo eterno, amoroso de Deus, em serviço devocional, e um dos serviços mais especiais que fazem você se tornar assim, uma pessoa muito querida para Krishna, é quando você se torna um instrumento da potência dele, ele que está no seu coração, te usando para, né, expandir esse conselho, né? Esse desejo de Deus. O desejo de Deus é que todo mundo acorde e se situe em seu corpo espiritual e emane esse amor de seu coração para que o laço divino seja finalmente estabelecido, porque é através do amor que estabelecemos a relação eterna com Deus, estejamos aqui nesse mundo material ou no mundo espiritual, não importa. E quando você acorda, né, naturalmente você vai estar sempre num estado de meditação ativo nesse mundo, lembrando sempre de Deus conforme ele nos pede no Bhagavad Gita. Pensa sempre em mim, torna-se meu devoto, me adora, 24 horas constantemente. Você fica num estado de êxtase interno, onde você não esquece de Deus e mesmo assim, através da sua habilidade espiritual, você também consegue se conduzir aqui nessa personalidade material, usando os seus talentos, né, para beneficiar as pessoas, também no nível de sobrevivência, entendendo também que tudo está sendo controlado por Deus, e quando você está rendido a Krishna nessa consciência, né, contínua de lembrança e de expansão de amor, gratidão, rendição, naturalmente todas as coisas do mundo vão ser acrescentadas como a atenção de Deus nessa observância da sua jornada humana, para você finalmente no momento da morte estar bem qualificado numa vibração, né, divina, e assim poder retornar finalmente para o mundo espiritual, escapando dessa energia ilusória que o tempo todo está nos encantando, principalmente agora em Kali Yuga, nos deixando, né, nessa posição de ignorância, de escuridão, de cegueira, onde as pessoas nesse mundo vivem nessa completa energia da ansiedade, da lamentação, do medo, da depressão, da ambição, da luxúria, da violência, né, o ódio,
assim temos que receber, né, esse conhecimento. E esse verso que eu vou falar agora, que é relativo, né, à união com essa pessoa suprema, é essencial. Você tem que entender quem é Deus, como ele se manifesta, como ele se expande do mundo espiritual, quem é você. Se você quer saber quem eu sou, você tem que ouvir o que Deus está falando. Então, quem eu sou tem que ser quem eu sou em relação a Deus, que é a fonte suprema. E o Bhagavad Gita é esse conhecimento eterno. O Bhagavad Gita é o conhecimento real, tá? É o conhecimento mais confidencial. Krishna sempre vem nos mundos onde as pessoas estão esquecidas dele completamente, ou onde os demônios estão imperando. Então Krishna vem, resolve a situação do desequilíbrio vibratório em vários planetas, em todas as partes de sua criação, e ele restabelece o conhecimento para que as almas entendam realmente quem elas são, quem é Deus, o que eu tenho que fazer nesse mundo, como eu devo me situar em consciência para restabelecer finalmente a minha posição, o meu dharma, né, eterno, o meu dever eterno nesse mundo em relação a Deus. Compreende? Não adianta você só viver nesse mundo, eu acredito em Deus, eu sou bonzinho, eu sou caridoso, ou eu posso fazer o que eu quiser, ou eu não acredito em Deus, a vida é minha, ninguém tem nada a ver com isso. Não é assim. Não é um achismo, não é uma filosofia, uma ideologia de uma personalidade ilusória, que se chama falso ego, né? Falso ego não pode determinar o que é o espírito, quem é Deus, o modo como ele acha que tem que viver e pronto, e é isso, eu vou desfrutar desse mundo, de toda a minha luxúria, de toda a minha ambição, eu quero só poder, eu quero estar bem nesse mundo, quem manda na minha vida sou eu tenho livre-arbítrio para fazer qualquer coisa. Não é assim que funciona. Você tem que entender que existe um centro supremo e que você tem um vínculo eterno de amor com esse centro supremo, né? Conforme a gente vai ver aqui nesse verso, vamos fazer a leitura, né? Inclusive vou adiantar logo o verso, que parece que o significado dele é mais longo, né? Esse é um verso muito famoso porque descreve a posição daquilo que somos. Essa é a pergunta que o ser humano tem que fazer: quem eu sou? Quem sou eu? E aí você não tem a resposta, ou as respostas que você intui não estão de acordo com aquilo que Deus está revelando no Bhagavad Gita. Então, logo você ouça o que Deus falou, você aceita, compreendendo que só Deus pode dar a resposta para quem Ele é e para quem você é. Essa é a misericórdia de Deus. Ele já nos dá né, coração beijado, né, ou mão beijada, a sabedoria que temos que adotar imediatamente, sem vacilos. E daí, através dessa percepção, desse conhecimento, você vai ter o quê? Naturalmente, a autorrealização. Não existe autorrealização sem a obtenção do conhecimento dado diretamente por Deus, que é o conhecimento real. Como é que você vai achar alguma coisa, ou vai ter uma idealização, ou uma imaginação, ou uma especulação perfeita, se você está vivendo no falso ego? Você é ignorante de você mesmo. Dentro do relativismo de Maia, da aparência, você está querendo evidenciar uma resposta daquilo que é absoluto, que está além da sua mente, além da sua inteligência. De modo que Deus vem, passa esse conhecimento, e Ele está passando sempre esse conhecimento. Só tem esse conhecimento, não tem outro conhecimento. E o Bhagavad Gita é esse conhecimento divino. O Bhagavad Gita é Deus na forma de palavras. Quando Deus fala sobre ele,
Esse conhecimento é Deus manifesto através das palavras, e essas palavras são o Bhagavad Gita. Assim, se você lê o Bhagavad Gita, você se torna um mestre espiritual, você se torna um guru nesse mundo, nesse sentido do conhecimento. E depois você vai se tornar um mestre ou um guru no sentido da autorrealização. E à medida que seu amor se expande para Deus e você é usado pelo divino nesse mundo, você se torna um mestre mais eficiente. O que é o mestre espiritual? O mestre espiritual é a alma que estabeleceu um vínculo de amor com Deus. Esse vínculo de amor criou uma potência de luz, de sabedoria, onde o mestre espiritual ele vive para servir ao mundo, à humanidade. O mestre espiritual é o servo de todas as outras pessoas. Assim como Deus, quando vem a esse mundo, ele também manifesta essa posição de servidão, passando o conhecimento. Então, o conhecimento de Deus é mais importante até do que o próprio Deus, no sentido, né, de que nesse relativismo material, ter esse conhecimento é primordial para você entrar em contato com a natureza absoluta de Deus que está dentro do seu coração. Aí o Senhor Krishna, Chaitanya Mahaprabhu também diz, a partir do momento que você purifica a sua mente, quando você ascensiona a sua energia para as oitavas superiores do espírito, ou seja, para a transcendência, ou Shuddha Sattva, quando é dito nesse mundo, né, o modo da bondade pura, aí Krishna se revela para você. Porque você está situado em serviço devocional. Porque você está vivendo na ação nesse mundo material através da plataforma espiritual. Por isso Krishna diz lá no capítulo 11 do Bhagavad Gita, para Arjuna, que somente através do serviço devocional você vai poder realmente vê-lo, né, face a face. Seja aqui no seu coração, e depois da morte, né, através do seu corpo espiritual, você vai ver Krishna face a face no mundo espiritual. Esse é o convite que Deus está nos fazendo enquanto estamos nessa jornada da forma humana, e Ele pede para que permaneçamos fixos em seus pés de lótus, sempre meditando, né, nele, no seu amor, nas suas qualidades, nos seus passatempos, e daí existe toda uma literatura como o Bhagavatam, o Chaitanya Charitamrita, e aí na absorção diária, através da meditação, ou da leitura, ou da audição, como uma aula dessa, né, que tem a intenção de falar até para as pessoas que ainda não estão assim tão inseridas na consciência divina, você passa a ficar mais forte no espírito. Você consegue ficar mais, né, entusiasmado em sair, em se libertar completamente dessa prisão material, que é o que temos que fazer. Se você está numa forma humana de vida, Krishna explica nas escrituras que você deve existir em sacrifício espiritual. Sacrifício é o ofício sagrado do espírito, que está numa forma humana, é ele colocar a sua energia e o seu tempo nessa iluminação. Né? Iluminação significa Buddhi, né? Tanto que tem Buddhi Yoga, a união com Deus através do discernimento, da percepção luminosa dele, do que é toda essa miscelânea da escola material. Compreende? Então, por isso que esse verso aqui é muito importante. Você só pode compreender tudo profundamente se você obtém o conhecimento do Bhagavad Gita e vai meditando diariamente em cada verso, né? Ou ouvindo alguém falar um verso do Bhagavad Gita, para você estar se qualificando cada vez mais, purificando a sua mente e acessando o seu espírito, porque só quando você acessa a sua realidade é que você pode entrar em contato com a realidade divina. Porque a sua realidade é a realidade de Deus, no nível, né, transcendental, espiritual.
O que você está fazendo nesse momento da sua vida? Você está pensando em Deus ou você está simplesmente preso, né, em atenções diversas da sua mente, numa variedade mental de acontecimentos, e você está vivendo para lá e para cá, para lá e para cá, e pensando em futuro e passado, e não sabe o que vai fazer, você não tem o controle da sua vida, você não consegue cocriar com Deus, porque você está vivendo uma vida falsa. Você está vivendo uma vida jogada, uma vida que não faz sentido. Acomodou-se no corpo material, né? E aí, quando você se acomoda no corpo material, você fica suscetível a muitas influências sinistras. Você fica preso às informações demoníacas desse mundo. Por isso que é muito importante se associar com um devoto que já está vivendo nos pés de lótus de Krishna, né? Como a gente sempre repete, Krishna fala isso no Bhagavad Gita. Se associe com as pessoas que estão passando a informação do Espírito para você, que estão te incentivando a você ficar situado sempre na alma, no Espírito, nessa rendição a Deus. E esse é o serviço mais importante nesse mundo material, é quando você se torna um mestre de si mesmo, através da obtenção do conhecimento e da rendição aos pés de lótus, e como mestre você se torna um instrumento querido de Deus, potencializado por ele dentro do seu coração, para levar a mensagem do Bhagavad Gita para outras pessoas, né? Então, dentro desse verso que disso que eu estou falando aqui, tem um verso do Bhagavad Gita, olha aqui, ó. Aqui, ó. Para aquele que revela, né, o conhecimento de Krishna, ele é o mais, para aquele que explica esse segredo supremo, o serviço devocional puro está garantido. E no final ele voltará a mim. Então é Deus falando, haja conforme a minha vontade para que você se qualifique e volte para mim. Então como é que eu vou atingir o serviço devocional puro? Passando a mensagem de Deus, vivendo a experiência divina no seu coração. Você só pode falar o conhecimento com pureza quando você está vivendo na verdade revelada por Krishna dentro do seu coração. Então você se torna querido por Deus. Imagina, uma alma que é querida por Deus nesse sentido realmente confidencial, íntimo, é a garantia da proteção absoluta, do caminhar seguro nessa forma humana para você atingir essa posição máxima. Mais do que semideus, mais do que sábio, mais do que tudo. Então essa forma humana, quando usada adequadamente, de acordo com esse conhecimento, no estabelecimento daquilo que você é, te faz você ser um exponencial universal, não é só terreno, não. Você se torna, né, um Cristo nesse mundo. Todo mundo é um Cristo. O que é Cristo? É estar ungido por Deus, tocado por Deus. Certo? E você está preferindo viver sendo tocado por Maya, pela energia ilusória. A energia ilusória ela não é boa nem é ruim, ela está fazendo o papel dela porque você não está querendo se render a Deus. Você não está usando o seu dia a dia aqui nesse teatro cósmico, né, no qual você é um personagem, você não está usando a sua energia para se aproximar de Deus. Você sabe de Deus, você sabe, né, da Japamala, que tem que cantar o santo nome, que é o método mais eficiente para essa era atual, mas mesmo assim você sabe de tudo, você tem conhecimento, mas você não tem esse entusiasmo, essa avidez, essa confiança em Deus. Você prefere viver completamente distraído nesse mundo, assim, com atenção em milhões de coisas, mas você não dá a sua atenção, né, nem um pouco para Deus nesse sentido do amor. Eu quero sentir esse amor. Aí você vai cantar Hare Krishna, com devoção, pedindo, né, pedindo, chorando por Deus.
chorando, Krishna, Krishna, por favor, se revela para mim, porque agora eu tenho o seu conhecimento, eu entendo quem eu sou grato por estar nessa forma humana de vida, obrigado, Deus, por estar associado com pessoas que estão, né, tentando me incentivar a me situar na vida espiritual. Poxa, Krishna, eu agradeço por estar lendo aqui o Bhagavad Gita, meditando, eu agradeço por você estar me dando essa intuição para eu entender o que é tudo isso, para eu recobrar minha consciência eterna, a minha consciência que é plena de conhecimento, a minha bem-aventurança, a minha felicidade que eu estou buscando através dos falsos prazeres nesse mundo, e daí te dá um boom cósmico. Você entra numa espécie de êxtase que agora, quando você está nessa união com Deus, quando você está ungido, quando você se torna um Cristo, né? Se tornar um Cristo é isso, não é você ficar mais do que ninguém, é você acessar a sua realidade amorosa com Deus, onde você entende que eu e o Pai somos um, no uníssono, numa cocriação maravilhosa desse mundo material. Então você fica realizado, você entende que você está nesse mundo, mas você não é desse mundo, que você é de Vaikuntha Lokadama, e que agora você recobrou essa consciência e você vai voltar para Deus, né? Voltar para Deus não significa que você tem que sair desse corpo, voltar para Deus significa que você adquiriu a consciência espiritual. Então logo você desperte esse amor por Deus, porque você purificou a sua mente, porque você seguiu, né, conscientemente esse conhecimento espiritual que a gente está passando aqui, que é do Bhagavad Gita, né? Você se tornou querido por Deus, daí você passa a fazer o serviço devocional dentro de um talento que você tenha para estar colaborando com o plano de Deus, dentro de uma associação espiritual, onde todo mundo está bem, está em paz, se preparando, se qualificando a cada dia para voltar para a dimensão espiritual, para o lar original, que Krishna explica aqui no Bhagavad Gita também. A minha morada não tem eletricidade, não tem... É diferente, é transcendental. Tá? E essa morada está aqui como uma embaixada espiritual dentro do seu coração místico. Deus está presente aqui no seu coração. Então, o seu corpo é o templo de Deus. Tá? E a sua mente ela tem que se tornar o quê? O altar de adoração de Deus, enquanto o espírito está projetando essa forma humana através de sua mente. A mente é a causa desse corpo físico, dessa existência aqui projetada. E a causa da mente é o espírito. Assim, o espírito tem que, através do conhecimento do Bhagavad Gita, usa a sua inteligência para iluminar a sua mente, e aí a sua mente vai criar uma realidade de progresso espiritual nesse mundo. Isso que significa a evolução do mundo. Todo mundo tem que atingir esse ponto de cristificação, de unção, de comunhão com o divino, ou assunção, para que você se torne uma potência, uma luz de Deus nesse mundo para iluminar as pessoas. Se elas querem aprender ou não, se elas querem continuar na ignorância, isso é problema delas. Mas você faz o seu dever, que dá a Krishna muita satisfação. Você vai ver que quando você começa a falar sobre Deus, imediatamente a sua inteligência se expande, você pode falar horas e horas, assim, é uma coisa completamente maravilhosa, e você vai sentindo a presença de Deus, porque você está agindo no desejo de Deus. E no desejo de Deus, a presença de Deus se manifesta através do seu lábio, através do seu ouvido. Né? Quando você está lá cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então Deus ele se faz presente nesse cantar. Você tem que entender isso. Isso é conhecimento, isso é entendimento. Devoção, tudo que você tem que fazer, você tem que colocar atenção plena, não é para cantar japa mala, Hare Krishna, Hare, eu estou precisando, eu estou com vontade de fazer esse esporte, eu estou com problema, estou com a dívida, o mundo está acabando, não, você tem que cantar Hare Krishna, lembrando dos pés de lótus de Deus, dos passatempos, ouvindo,
Sente a presença de Deus, nada mais. A partir do momento que você está com Deus, o seu mundo é um mundo transcendental, certo? Seu corpo se espiritualiza, você cristifica os seus instrumentos, torna, né? Tudo em você se torna luminoso, porque todo mundo tem que viver assim, nesse estado de luz, de relação amorosa com Deus. Não é para a gente viver em maia, sofrendo. Parece que falta tudo, a pessoa está com vazio. Aí ela começa a se ocupar em coisas materiais para esquecer de si mesma. Porque ela nem sabe quem é ela mesma. Ela pensa que é o falso ego, e o falso ego traz tanta miséria que você ou vai se drogar, ou vai ficar em vários tipos de entretenimentos. E aí os demônios, sabendo disso, eles fazem sempre que você tenha um desejo, né, que nem é seu, é uma programação, para viver nesse mundo material assim, completamente ocupado com coisas que simplesmente estão esgotando a sua vida, certo? Você nunca sabe a hora da morte, mas aí você vive como se nunca fosse morrer no sentido material. Essa é uma tremenda ilusão. Você tem que se situar na sua realidade de ser nesse mundo, e daí você se torna realmente, né, feliz, porque você está vivendo em Deus. Deus está vivendo em você e você está vivendo em Deus, nessa unidade. Eu e o Pai somos um, mas você, através desse verso que eu vou falar agora, você vai entender o que é essa eu e o Pai somos um, mas não é assim, você não é Deus. Você é Deus, mas não é Deus como uma parte. É exatamente isso que está revelando aqui nesse verso, né, 7 do Bhagavad Gita. Imagina, ó, 7, é o número perfeito, né? Onde Krishna diz: Mamaivam sho jiva loke, jiva bhuta sanatanaha, manashastani driyani, prakritistani karshati. Tradução: as entidades vivas, né, nós, neste mundo condicionado, esse mundo condicionado, são minhas eternas partes fragmentárias, tá? Por força da vida condicionada, desse mundo condicionado, elas empreendem árdua luta com os 6 sentidos, tá? Entre os quais se inclui a mente. Então, vou repetir de novo para você gravar esse verso. Leva no seu coração que Cristo não está falando que você é. Quem sou eu? As entidades vivas. Neste mundo condicionado são minhas eternas partes fragmentárias. Por força da vida condicionada, da prisão, das condições colocadas em cima de você, você empreende uma árdua luta com os 6 sentidos, entre os quais se inclui a mente. Compreende? Eu vou fazer essa aula em 2 partes, porque eu estou vendo que já estamos aqui em 33 minutos. Então eu vou falar aqui o verso, e a outra parte, tá? A parte 2, eu vou e pego o significado aqui de Srila Prabhupada, e a gente vai expandir bastante, vai ficar muito interessante. Tá? Vou colocar o mesmo título, parte 1 e parte 2, ok? Então vamos aqui para o verso, porque é assim que eu estou sentindo que Vishnu, que Krishna não está querendo que eu faça. Então eu tenho que entender isso, somos entidades vivas, né? Geralmente a gente fala assim, tem entidades mortas e entidades vivas, né? O que significa isso? Então, quando Krishna se refere a entidades mortas, significa a matéria em si. A matéria em si, né? Esse óculos aqui é uma entidade considerada morta, né? O seu corpo físico, por exemplo, é uma entidade morta, né? Então, o que é entidade viva? A vida, ela é estabelecida pela consciência. Porque o espírito tem a consciência, ele é considerado uma entidade viva. Porque o espírito é uma potência interna de Deus. Ou potência marginal, no sentido que ele pode atuar tanto num plano quanto no outro. Mas, na verdade, o espírito é uma potência interna de Deus. E sendo parte de Deus, ele tem uma consciência.
certo? Uma consciência infinitesimal. Deus tem uma consciência infinita. E Deus, sendo a nossa causa, ele nos dá essa consciência para que sejamos vitais, sejamos vida. E aí esses instrumentos todos que nós temos, a inteligência, né, a mente, os sentidos, né, que são relativos ao corpo astral, a energia que emanamos, esse corpo físico, tudo que é relativo à expressão do espírito, que é a matéria. Então a matéria é uma coisa morta. Tanto é simples observar, se o espírito sai desse corpo físico, né, se ele vai para outra dimensão, o corpo físico ele é considerado morto. Certo? Enquanto eu estou aqui falando, me mexendo, parece que o meu corpo material é uma coisa viva. Mas ele é vivo porque a presença do que eu sou nessa forma humana me dá essa capacidade de falar, de ouvir, de pensar, de raciocinar, de intuir. Então, todas essas outras coisas além de mim são matéria. Terra, água, fogo, ar, éter, mente, inteligência e o próprio falso ego que geramos através do espírito, né, condicionado com a mente, né, que gera esse falso ego, tudo isso é energia morta. São instrumentos necessários para que nós usemos corretamente, de acordo com o conhecimento do Bhagavad Gita, para expressar dentro dessa jornada humana a revitalização da nossa consciência que está agora, nesse momento, adormecida. Então, quando Krishna fala aqui, as entidades vivas, significa isso. Quando você olhar outra pessoa, você observa o corpo, mas não o corpo como algo vivo, ou uma árvore, ou uma pedra. Você tem que entender que ali a pedra só pode ser pedra ou se manter naquela forma porque tem uma entidade viva que está expressando pela mente dela, dentro do estágio de evolução de cada um, aquela forma específica. A árvore, a entidade viva, está manifestando a árvore. Então a árvore só parece que dá folhas, que está viva. Por quê? Porque tem uma entidade viva dentro dela. Né? E aí você vê que um animal, por exemplo, também já é uma espécie mais evoluída, ele tem um movimento, até que você chega na forma humana. Na forma humana, o que acontece? Você se individualiza, você se torna consciente de si mesmo. Essa é a vantagem da forma humana. Aí você tem todos os instrumentos que, ressonantes ao conhecimento que Deus nos dá, isso vai nos dar a ascensão da consciência que vai nos libertar desse condicionamento. Tá? Então, Krishna está falando desse verso. As entidades vivas, né? Além dessa forma física também, tem entidades vivas que estão em corpos chamados superiores, mais sutis, que não tem essa densidade aqui da carne, tá? Que são anjos e são sábios. Tem o Senhor Brahma, tem os Prajapatis, tem os Manos, tem vários seres nesse mundo que estão a serviço de Deus. Quanto mais evoluída a forma, a consciência atua mais servilmente a Deus com esse sentimento amoroso. Quanto mais você evolui em consciência, mais você se torna um servo, não só de Deus, como de todos os seres que estão nesse propósito da evolução, nas diversas formas. Por quê? Porque você entende com conhecimento que aquelas formas que são como bebês espirituais, e você já adulto, você vai passar a cuidar delas. Assim como Krishna, o próprio Deus, ele está cuidando de todos nós. Certo? De dentro do coração, certo? Porque a entidade viva é explicado, também vai ser explicado nesse verso, que a entidade viva, ela é o centro da vida dela, mas o centro daquilo que você é Deus presente no seu coração. Você não pode criar, você não pode manter a sua vida, você não pode transformar, transmutar ou destruir a sua vida
sem que Deus esteja te dando a potência para você criar, manter e destruir. Daí tem a famosa trindade, né? Shiva, Vishnu e Brahma. Então, Brahma é o seu lado, é a potência de Deus que te dá toda essa potência de criar. Vishnu é a potência de Krishna que te dá a potência de manter a sua vida. E o Senhor Shiva é a potência que te dá essa capacidade de transmutar a sua vida no que você quiser, dentro do seu poder criativo, naquilo que você quiser na sua vida. Então Krishna fala, eu te dou essa forma humana para você fazer o sacrifício diário de estar ligado a mim e viver nesse mundo de uma forma feliz, plena, usando todos os seus veículos para, né, ter uma performance de expansão de consciência para aquelas pessoas que estão dormindo condicionadas, sofrendo nesse mundo porque o espírito está apagado. Como é que você vai ser feliz em algo que é material? Se eu quero ser feliz num corpo material que está morto em si, certo? Esse corpo é só mais um que você recebeu de milhões de corpos, seja de mineral, de vegetal, de animal. Agora você está nessa forma humana, já recebeu várias formas humanas e você está tentando ser feliz por essa estrutura que em si é algo, não é vida. Ele só é vida porque ele aparece pela sua potência da sua mente, que o espírito cria. O que é esse corpo? São átomos. É o Brahman. É o Brahman, é a energia impessoal de Krishna. Quem é a energia pessoal? Somos nós. Somos as expansões de Deus. Né? Então somos pessoas caminhando nesse mundo através de nossos instrumentos, com a inteligência adequada, numa individualização, porque na forma humana você começa a se perguntar, quem sou eu? O que eu estou fazendo nesse mundo? Você começa a ter consciência de si mesmo. A vitalidade, ela começa a se introjetar numa espécie de intuição. Você começa a falar assim, poxa, eu sou algo além desse corpo. Se eu sou um espírito, como é que eu posso atingir isso? E aí Krishna vem com o Bhagavad Gita e fala, se você se conectar comigo, que estou no seu coração, naturalmente você vai se compreender a si mesmo e a minha presença, não só no seu coração, como a presença que é a causa de todas as causas, que é o Senhor Krishna, como ele vai se revelando aqui no Bhagavad Gita, e se revela de uma forma mais abrangente lá no Srimad Bhagavatam, no canto 10. Mas para você ler lá o canto 10 do Bhagavatam, que é a história de Krishna e dos seus passatempos, você tem que estar lendo numa consciência espiritual. Senão você vai achar só que é uma historinha, que é algo simbólico. Entendeu? Você tem que viver Krishna, tanto no seu coração, como no Bhagavad Gita, como no santo nome de Deus, como no Bhagavatam, como na percepção de seres, né, espirituais que estão em formas humanas, que já são transcendentais. São formas espirituais numa aparência material. Então, o devoto puro de Krishna, ele é completamente transcendental. É outra energia. Tudo nesse mundo é energia, não é isso que a gente está aprendendo agora, né? Nesse momento atual, que a humanidade ainda está começando a ver alguma coisa, aí aparece essa física quântica, mas ele não define muito bem quem é Deus, é um vácuo quântico, que tudo é energia, e que nós temos que entender que tudo vem de uma fonte, de um vácuo, e tudo se manifesta, e através dos pensamentos, dos sentimentos, a gente consegue organizar, coordenar a energia para manifestar o que quiser na nossa vida, certo? Mas nada disso é importante se você não entender quem é você, quem é a pessoa por trás que está manipulando esse chamado vácuo quântico. E você tem que entender que esse chamado vácuo quântico nada mais é do que o Brahman, é a energia de Deus que dá a condição para você executar seus passatempos nesse mundo. E você tem que entender quem é Deus, quem é a causa de todas as causas. Ishvara Parama Krishna Satchitananda Vigraha Adadiradir Govinda Sarva Karana Karanam. Né? Ishvara Parama Krishna.
Krishna é o supremo controlador por trás de tudo. Ishvara Parama, 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 Parama. Aquele que é o maior, aquele que é o supremo. Satchitananda, ele tem um corpo feito, toda a existência, toda a consciência, toda a bem-aventurança, nada mais são do que a manifestação da potência interna de Deus, que se constitui naquilo que você é. Você é um ser eterno, pleno de conhecimento, cheio de bem-aventurança, mas está insistindo em viver condicionado, como uma entidade viva morta, certo? Quando você pensa que você é esse corpo material, você matou a sua vida, você matou a sua vitalidade. Você apagou o seu espírito, a centelha divina que você é. Então você está vivendo como uma coisa morta. Daí o Senhor Cristo, né, o Mestre Jesus, falar lá na Bíblia, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Olha só essa percepção. Está todo mundo vivendo como morto, porque está se identificando com algo morto, que é esse corpo material. Agora, esse corpo material ele pode se espiritualizar, isso que se chama a ressurreição. Um corpo ressurrecto, um corpo cheio de luz espiritual, quando você está situado no espírito. No Bhagavad Gita, Krishna fala aqui que você vai espiritualizar toda a sua vida, todos os seus instrumentos, quando você se situa em união com ele, amorosa, nesse plano da eternidade a qual você pertence, como a entidade viva que você é. Então tenha sempre consciência disso, eu sou a entidade viva, a consciência que está por trás de todos esses elementos materiais grosseiros e sutis, da mente, da inteligência, do ego, né? O ego real é essa consciência de que você é uma parte integrante de Deus. Esse é o ego real, que você é um servo eterno amoroso de Deus. Todas as outras definições do ego que você possa dar além disso é o ego falso. Eu sou o Bhakta alemão. Eu sou um devoto de Cristo. Não. Relativo a isso, né? A essa matéria, a carne. Entendeu? Então você tem que realmente tomar uma decisão, uma disposição na sua vida para estar associado sempre com pessoas que estão te passando esse conhecimento, que estão cantando o santo nome. E daí o Senhor Chaitanya, ele entra batendo forte no seu primeiro verso, ele deixou só 8 versos, e no primeiro verso, a primeira palavra que ele falou, todas as glórias ao Sri Krishna Sankirtana, todas as glórias a tudo que está relacionado aos tópicos divinos que estão aqui nesse mundo material, expresso pelo Bhagavad Gita, pelo santo nome, pela associação dos devotos, né? Sankirtana, San, junto, Kirtana, todo mundo falando, querendo exponenciar as palavras do Gita, cantar junto o nome de Deus, todos os dias, todos os dias. Isso vai fazer o quê? Que você limpe o espelho da sua mente, que é a segunda coisa que ele fala, todas as glórias ao Sri Krishna Sankirtana, que limpa o espelho da mente, que purifica o coração. É um processo, é uma prática, é um sacrifício. Você está colocando a sua energia naquilo que Deus está te orientando para você se tornar um devoto puro de Deus e se libertar completamente dessa energia material que te condiciona, que te programa, que faz você viver assim como um ser bestial nesse mundo, se envolvendo em aspectos cada vez mais degradados, para que no final você tenha que voltar em outra forma, fruto dos seus pensamentos e sentimentos errôneos, aversos a Deus. Porque você não quer se render. Você sabe que Krishna é Deus, mas você não quer se render. Você tem apego à energia material, você está apegado ao conforto, a um futuro que você planeja dentro de um ideal completamente alucinado. E se você ler o Bhagavad Gita, é muito simples, né? Vida simples com pensamento elevado. Aceite somente o necessário na sua vida que Deus te dá, favorecendo a sua vida espiritual, e mantenha sempre a sua vibração, o pensamento elevado. O pensamento é que faz o seu sentimento reagir. Então,
Você tem que ter esse sentimento, eu quero, uau, estou me sentindo bem, alegre, né? E a emoção vai gerar uma energia que vai se associar com sua forma física, e você sempre vai estar a 220 volts nesse mundo aqui de 110 volts. Porque você está no êxtase interno. Todos os dias você está em gratidão, obrigado Deus, porque eu vou ler o Bhagavad Gita, porque eu vou meditar na sua forma, né? Tem que meditar na forma de Vishnu que está dentro do seu coração, tem que meditar na forma de Krishna, nos passatempos de Krishna, tem que viver assim, tem que meditar nos santos nomes de Deus, e ao mesmo tempo isso vai gerar em você uma energia alegre, você sempre vai ser um cara divertido, um palhaço, um brincalhão nesse mundo, com muito bom humor, criativo, porque você sabe que não pode mais levar a sério uma energia que é uma enganação, que é uma escuridão, que é o modo da ignorância, da paixão. Aqui nesse mundo tudo é um cenário para te distrair da sua realidade interna. Aí Krishna no Bhagavad Gita fala, mas se você se render a mim, eu vou tirar esse véu da ilusão, eu vou te tirar, eu vou afastar da sua vida essa influência dos modos da natureza material que se constituem no objetivo da energia material, certo? Você está aqui porque você não quer estar lá com Deus, você é energia marginal, Tatastha Shakti. Você está aqui porque você não quer estar no mundo espiritual. Então, logo você queira estar no mundo espiritual, Krishna, dentro do seu coração, vai te dar toda uma performance, vai despertar a sua ligação com ele, isso significa amar a Deus sobre todas as coisas, né? Porque Deus ele só se relaciona através disso que se chama amor, porque Deus é amor, é o amor que você tem por ele. E daí você vai liberando essa consciência cada vez mais, e todos os dias você já fica mais atento, isso significa orar e vigiar, e você não deixa as tentações, o mal, né? O mal é tudo aquilo que te afasta da consciência de Deus, a distração é o mal desse mundo, é o modo da ignorância, e você continua sempre atento nessa percepção, e você vai vendo que você é uma entidade viva, cheia de amor, eterna, plena de conhecimento, porque você obteve o conhecimento do Bhagavad Gita e realizou esse conhecimento, você vive na verdade de Deus, e a verdade de Deus se manifesta através de você, eu e o Pai somos um, e você age na vontade de Deus, seja feita a vontade de Deus. E a vontade de Deus é perfeita, e isso que faz a sua vida ser feliz, bem-aventurada, harmônica, né? Você tem harmonia, você tem equilíbrio, você se torna equânime nesse mundo porque você vê tudo na perspectiva correta do espírito. Então o Krishna está falando, as entidades vivas neste mundo condicionado, toda essa existência material é criada por Deus como uma prisão, né? Tem prisões melhores, prisões piores, tem mundos infernais, mundos intermediários, mundos superiores, mas aqui tudo, semideus, até mesmo o Senhor Brahma, o Criador do Universo, eles estão presos aqui nesse universo, né? Nesse coco escuro por dentro, certo? A luz do sol é a energia de Vishnu. Tudo que é luz nesse mundo, que ajuda os seus sentidos, é energia de Deus. Então você tem que agradecer pelo sol, pela luz, pela sua vitalidade, por eu estar aqui me mexendo, por eu estar aqui fazendo o serviço devocional, falando de Deus. Né? Mais agradecido ainda por eu falar é saber que tem alguém ouvindo essa aula e tentando se acertar com Deus e falar assim, poxa, entendi o que foi falado, eu sou uma entidade viva, então eu vou usar todos os meus instrumentos agora para me render a Deus e sair desse mundo condicionado, nesse mundo que tem uma programação demoníaca, sinistra, principalmente agora aqui, né, nessa Kali Yuga. E eu estou vivendo assim completamente como ser idiotizado, robotizado, hipnotizado. Estou sofrendo, estou inseguro, estou com medo. Não sei se Deus está ali, se está aqui, entendeu? Não é assim, não é com a mente que você vai se associar com Deus. É você todos os dias, sentando, meditando, cantando, estudando, usando seus instrumentos de forma relevante, superior. E também vivendo nesse mundo de forma moderada, se divertindo, indo para a natureza. Mas tudo a sua consciência nunca se afasta de Deus. Compreende? Você não tem que abandonar nada desse mundo. Você tem que fazer desse mundo ser um mundo divino. A projeção da sua mente espiritual. Esse mundo tem que ser.
Seu corpo tem que ser uma vibração espiritualizada, conforme Krishna fala aqui no Bhagavad Gita. Então ele fala, essas entidades vivas, nesse mundo condicionado, quem é você? São minhas eternas partes fragmentárias. Você é um fragmento de Deus. Você é uma energia, é uma centelha espiritual de Deus. Né? Prabhupada, o Bhagavad Gita dá o exemplo do fogo e a centelha que constitui o fogo. Então Deus é esse todo, o fogo, e você é uma centelha desse fogo. Só que no momento a sua centelha saiu dessa fogueira divina e caiu na terra aqui no mundo condicionado. E aí você esqueceu que a sua natureza é desse fogo divino. Então, tão logo você siga o que Krishna está falando aqui, você se une a ele através da consciência divina, é como se fosse a centelha voltando para essa fogueira. Aí você vai ter as qualidades exponenciais, potenciais de Krishna para estar aqui nesse mundo. Entende? Você tem que viver nesse fogo interno supremo. Então você é uma parte fragmentária de Deus. Quem é Deus? É revelado no Bhagavad Gita. Krishna. Ishvara Parama Krishna. Ishvara Parama Krishna. Krishna é o Senhor Supremo. Quem está falando desse verso? O Senhor Brahma, o Criador desse universo. Krishna apareceu para o Senhor Brahma, se revelou para ele, e o Senhor Brahma criou esse universo pela potência de Deus. O Senhor Brahma co-criou esse universo pela potência de Deus. Esse é o serviço dado ao primeiro ser criado nesse universo. E ele falou esse verso no Brahma Samhita, que descreve Krishna. Ishvara Parama Krishna Satchitananda Vigraha. Ele é a forma completa de toda a existência, de toda a consciência, todo o conhecimento, toda a vitalidade. Ele é a alma de toda a bem-aventurança, toda a felicidade, todo o prazer que você busca é Krishna. Então, por isso que você tem que se refugiar aos pés de lótus de Krishna para você ficar eternamente feliz, bem-aventurado, consciente, com conhecimento pleno e tendo essa existência também expansiva, não um vazio existencial. Tá? Então vamos. Aí na segunda parte, tá, dessa aula eu já vou começar a detalhar mais profundamente, né? Eu vou deixar Deus me iluminar nesse sentido aqui, para a gente ficar cada vez mais consciente e determinado, né, a sair dessa maia um pouco, né? Pô, vamos dar aí pelo menos 1 hora, 2 horas do nosso dia para Deus, independentemente de problema, de qualquer coisa nesse mundo, porque se você ficar nesse mundo material, cada vida sua vai ser problemática, né? Até os seres, semideuses têm seus problemas lá, tá sempre em guerra com demônios, os sábios, sempre tem problema. Mundo material significa uma prisão miserável e problemática. Não importa qual nível de forma você esteja aqui. Então aproveita essa sua forma humana que pode questionar e ouvir e você se libertar imediatamente, agora, nessa vida humana. Não fica esperando, né? Esperando, não, vai logo. Deus está no seu coração. Kali Yuga, era da hipocrisia, das desavenças, era de ferro, da irreligião, da falsidade, da negligência divina. Então vai, se rende a Deus, deixa Ele agir na sua vida, certo? Então aqui, ó, por força da vida condicionada, essas entidades vivas, que são eternas partes fragmentárias de Deus, elas empreendem uma árdua luta com os 6 sentidos. Né? Os sentidos são as frequências da mente que experimentam as diversas coisas, né, nesse mundo, né? Sabor, audição, tudo está sendo feito pelos sentidos. Então, Krishna está falando aqui, o que você faz nesse mundo quando você não está com Deus? Você está lutando o dia inteiro com os sentidos e os objetos dos sentidos, dentro daquele parâmetro de luxúria, de cobiça, de raiva, de frustração, e você vai vivendo sua vida assim, encarnação após encarnação, e isso é o passatempo que você tem aqui, completamente desorientado nessa vida. Por isso que você tem que se associar com pessoas que estão falando para você, acorda, desperta, sai do colo da bruxa maia, desse mundo material.
Situe-se na sua posição feliz, eterna, maravilhosa. Fica consciente o tempo todo. Orai, vigiai, amai a Deus sobre todas as coisas. Né? Por isso que o Senhor Krishna vem, pensa sempre em mim, torne-se meu devoto, adore-me, acorda, criatura. Certo? Então, Krishna está falando, elas empreendem, dia após dia, uma árdua luta. Aí é problema psicológico, problema emocional, aí é imaginação de que se o mundo for assim, o assado vai ficar melhor, né? Então tem que ser aquele sistema político, aquele sistema econômico, tem que ter essa tecnologia, e isso aí não é superficial, isso aí não é nada, isso aí é tudo uma mentira, isso não leva a nada, só a mais frustração. Então você tem que se situar aqui e agora, hoje mesmo, se situa no seu espírito, e vibra no amor a Deus. Ensina as outras pessoas a vibrarem no amor a Deus quando você autorrealizar esse amor divino no seu coração. Usa a queridagem de Deus para propagar o santo nome de Deus, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Ensina o Mahamantra para as outras pessoas. Ensina o Bhagavad Gita. Se torna um mestre querido de Deus nesse mundo. Né? Seja um mestre, o que é um mestre? Seja um servo de toda a humanidade. Mostra a sua compaixão, a sua misericórdia, que a maior caridade da existência é você passar esse conhecimento para as outras pessoas. Não adianta só dar comida, ou dar entretenimento, dar hospital, dar coisas que são relativas ao corpo, ao falso ego. Você tem que dar o conhecimento que Krishna, quando Krishna veio aqui, ele só passou o conhecimento, se revelou, mostrou seus passatempos em Vrindavan e foi embora. Agora Krishna está em algum outro lugar passando o mesmo conhecimento do Bhagavad Gita. Não está aqui o conhecimento do Bhagavad Gita, aqui o conhecimento, então pega e lê, vai lá na internet, baixa um PDF, estuda. Se você não entendeu nada, se associa com pessoas que estão já vivendo nessa consciência mais espiritual, que não são melhores do que você, mas eles estão prontos para te servir, porque eles vivem nessa verdade. Porque Krishna já revelou para eles essa posição absoluta dentro desse mundo relativo. E aí quando você se aproxima em rendição a essa alma mais avançada, essa alma avançada vai falar para você o que você precisa ouvir. Deus ele vai potencializar essa pessoa para falar exatamente aquilo que você precisa ouvir dentro do seu nível de entendimento, né? Por isso que Jesus falava para a multidão que é ignorante, eu falo por parábolas, para que elas compreendam as coisas conforme elas possam compreender. As coisas superiores não posso falar para as pessoas que ainda estão idiotizadas, se identificando com o corpo físico, porque isso é a mesma coisa que jogar pérolas a porcos. Eles simplesmente vão sujar essas pérolas, vão interpretar mal. Eles não vão compreender, eles não estão na mesma posição crística que o mestre Jesus e todos os mestres que vieram aqui nesse mundo. Né? Srila Prabhupada, imagina, Srila Prabhupada estava completamente consciente de Deus, assim, amor puro, em prema, né? Pregando, sendo usado por Krishna para expandir esse conhecimento. Foi a alma que Deus usou para trazer o conhecimento do Bhagavad Gita aqui para o mundo ocidental de uma forma perfeita, né? Não especulada como muitos outros Bhagavad Gitas que estiveram aqui. Então essa é a performance, você tem que se mexer, sair do seu comodismo, dessa vida de deixa para depois, vai deixar para outra vida. Né? Não, você acordou todo dia, você já tem que se conectar com o divino, né? Nessa internet cósmica, e você ser um servidor, né? De Krishna nesse mundo. Né? Todas as pessoas que Krishna envia para você, você vai e fala da vida espiritual. Sem forçar, sem nada. Simplesmente emane a sua energia porque você está vivendo em Krishna. Aí, terminando aqui, então, por força da vida condicionada, elas estão sempre, né, lutando com os 6 sentidos. Tem um exemplo muito bom que me veio aqui em mente, que é do peixe fora d'água. Quando você bota o peixe fora da água, ele vai ficar agoniado, ele vai ficar querendo voltar para a água. Né? Mesmo que você dê tudo para o peixe fora da água, ele nunca vai ficar satisfeito porque ele quer a água. Essa água representa esse estado de comunhão com Deus.
Aí quando você pega o peixe, eu vou dar poder para o peixe, eu vou dar sexo, eu vou dar festas, eu vou dar muita alegria para esse peixe aqui do lado de fora, muita coisa material, ele vai ser o milionário, o cara mais poderoso desse mundo. Mas o peixe, ele não quer saber de nada disso, ele está ganhando as coisas materiais, mas ele está agoniado, porque ele quer a água, ele quer ficar ali na água. Aí você pega o peixe, coloca ele de novo na água, né? Isso é a comunhão com Deus, o ambiente amoroso, eterno da alma. Aí o peixe ali na água, ele não precisa ter nada. Ele pode ser um renunciado, não ter nada material, mas ele está feliz porque ele está no ambiente dele. E o espírito, ele tem que se associar com o espírito supremo, que é a vida suprema, da qual a sua vida se origina dessa vida humana. Você é mantido eternamente através da vida suprema. Então você tem que viver com essa consciência de Deus no seu coração para você ter uma vida tranquila desse mundo, né? Seu fardo vai ser aliviado, sua carga vai ficar mais leve. Isso quer dizer, essas frases representam isso. Então você vai andar nesse mundo, mas de uma forma mais descontraída, porque você está vivendo em Deus, você sabe que tudo é Deus, o que vai acontecer de errado na sua vida, o que você tem que temer nesse mundo? Nada, porque você está com Krishna, Vishnu está junto com você. É simples entender isso, mas você não se rende. Você está esquecido, você deixa o mundo material, as tentações, né, roubarem a sua alma o tempo todo. De que adianta ganhar o mundo e perder sua alma? Está sendo falado. Todos os seres avançados, iluminados nesse mundo estão colocando essa percepção, mas você... eu entendo que eu sou um espírito, eu entendo que Deus é o ser supremo, mas não, eu vou ver a minha novela, vou ver meu futebol, meu BBB, porque é mais importante, eu não tenho tempo para Deus, né? É mais emocionante ficar aqui no material, entendeu? Então a mente é isso. A mente, ela rouba a sua alma, né? E uma alma fraca perde o sentido espiritual. E daí você nunca tem vontade de... Você pode até gostar de ouvir uma aula igual essa aqui. Que legal, o Bhakta ali falou, mas você mesmo está fazendo o quê? Por você mesmo. Quando você acorda, tem que ter uma disciplina. Disciplina significa discípulo. Você tem que ser discípulo de Deus. Então você tem que todos os dias acordar. O que eu vou fazer de manhã? Vou meditar em Deus. Agora eu tenho que trabalhar, agora eu vou ganhar meu dinheiro. Aí depois, agora eu vou tirar um tempinho para cantar minha japa, 1 hora para cantar minha japa. Aí depois você tem que trabalhar, vai ter os entretenimentos, uma vida moderada, como Krishna fala. O corpo, né? É legal também, ter prazer para o corpo, mas você nunca esquece aquilo que você é. Então aí na hora de dormir, eu vou orar para Deus, eu vou ouvir uma aula, eu vou num templo onde as pessoas estão se reunindo, cantando Mahamantra ou adorando a deidade. Eu vou me interessar por algo que tem a ver com Krishna, eu vou tentar ajudar no movimento da consciência de Krishna. Eu vou pegar a mensagem daquele devoto ou aquela aula, vou passar para outras pessoas. Entende? Então você está fazendo alguma coisa. Não é simplesmente, gostei da aula. Legal o Bhagavad Gita, né? Tem um conhecimento. Não, você tem que baixa em PDF, o Bhagavad Gita começa a estudar todos os dias. Está com dúvida? Pergunta para quem já está inteirado dessa vida do Bhagavad Gita. Entende? Então nada é forçação de barra, é simplesmente um sentimento que você está evoluindo e você pode se expandir na expansão de pessoas que já expandiram a sua consciência através de outros que ajudaram ela a expandir, até Deus que está no seu coração, que vai te dar a expansão completa, e aí você vai viver em Deus, e na hora da morte, né, desses instrumentos sutis e grosseiros, você adquire um corpo espiritual e retorna para o mundo espiritual, o lar original da sua alma. Você sai desse mundo condicionado e entra no mundo livre. Porém, se você viver aqui nesse mundo condicionado em Deus, você se liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então você está livre nesse mundo material, porque você está na consciência de Deus. Isso é a verdadeira liberdade. Liberdade não é não te censurar, falar alguma coisa, ou você poder fazer qualquer
qualquer ato na sua vida, ter essa independência, aí eu posso tudo porque as pessoas têm que me respeitar, meu direito começa onde termina do outro, certo? Superficialmente no falso ego pode ter algum significado, mas liberdade significa que você se conectou com Deus e você vive na consciência divina e espiritual nesse mundo, certo? Você está livre dessa luta árdua porque você é co-criador com Deus. Você é um Deus em potencial, você cria o que você quiser nesse mundo, então logo a sua mente esteja pura e você se torne, né, um rei da magia de criar onde você estiver nesse mundo material. Temos que entender isso, certo? Então, árdua luta com 6 sentidos, entre os quais se inclui a mente. Então aqui Krishna está colocando a mente, né, como um dos sentidos, mas na verdade os sentidos, a mente é o centro dos sentidos. A mente é que coordena os seus sentidos, no qual você manifesta a experiência mundana através desse veículo físico, no sonho através do veículo astral e na mente através do seu veículo mental. Certo? Então, as performances dos sentidos diante daquilo que você chama vida, que pode está acontecendo no aspecto consciente ou inconsciente, vai depender do conhecimento abordado pela mente dentro de uma autorrealização do espírito que vai usar a sua inteligência, que é o seu instrumento de discernimento nesse mundo, que ilumina a mente para que ela se torne uma amiga do espírito, manifestando assim um mundo favorável à evolução daquilo que você é. Ok? Então já chegamos aqui, já passamos até de 1 hora. Espero que vocês tenham gostado desse verso 7 do capítulo 15. Vocês podem ler também, pega lá no PDF, lê lá na internet, tudo. Né? Graças a Deus temos essa rede agora mundial, onde todo mundo tem acesso a tudo que quiser, tanto do lado degradado quanto do lado iluminante, certo? Então, acho que terminamos então hoje a primeira parte. E na segunda parte eu vou pegar o significado de Srila Prabhupada e vou deixar a energia divina, né, me usar aqui da forma que ela quiser para a gente expandir bem, assim, bem incrivelmente tudo o que é relativo a termos que aceitar nessa vida para nos libertarmos completamente dessa prisão material, desse mundo condicionado. Tá? Vamos aprender a amar a Deus incondicionalmente. E aí você vai entender realmente o que é ser feliz, o que é ser livre, o que é ser um servo de Deus nesse mundo. Tá? Todas as glórias dos devotos reunidos. Um beijo no coração. Muita luz para todo mundo. Amo vocês. Fiquem sempre com Deus. Haribo!